Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Tigas e bem-vindo ao De Frente com o Tigas. Hoje a gente convidou a tia Ju pra vir falar com a gente. Se você quiser dar uma apresentada, não sei. Bom, meu nome é Juliana, mais conhecida como tia Ju. Eu não me importo se for tia Ju, se for Juliana, tá tudo bem. Se for Ju também, tá tudo em casa. Sou professora aqui no IF, de arte, de história da arte, de desenho. Enfim, dou aula nos diversos níveis de ensino que tem. Integrado, superior, pós-graduação, então, pessoa com múltiplas tarefas. Mais coisa? A gente descobre. Isso, vamos aos poucos. Então, no que você é formada? Então, eu tenho uma formação técnica também, parecida com o que vocês têm, no sentido de ter feito um ensino médio junto com um curso que já foi extinto, que é o magistério. Então, no meu ensino médio, eu fiz parte de um programa que tinha no estado de São Paulo, que se chamava Cefam. E nesse Cefam nós fazíamos aula do ensino médio junto com o magistério, e o ensino médio durava 4 anos. Então, nós estudávamos de manhã e de tarde, e era um programa muito interessante porque todos os alunos recebiam um salário mínimo. Então, era assim uma coisa boa, né? Naquele momento, naquele contexto, que foi quando? 1996, um pouco antes, já perdi as contas. Mas a minha primeira formação, então, minha primeira experiência, digamos assim, com educação foi já no ensino médio, com o magistério. Então, fiz estágio, muitas horas de estágio, e tive o primeiro contato com a educação. Naquele momento, não queria ser professora de jeito nenhum. Fui muito atraída por esse patrocínio, né, que o Estado dava para nós, que era o salário mínimo. Como muitos de nós ali estávamos assim, interessados no salário mesmo. Porque se eu fosse trabalhar e estudar à noite, provavelmente eu ganharia também um salário mínimo. E ali eu estudaria e ainda sairia com uma formação. Esse projeto já foi extinto, então não existe mais. Bom, a partir daí, eu queria muito entrar na universidade naquela época, que foi de 2000 para 2001. Não tínhamos Enem como é hoje. Terminei o ensino médio e não tinha terminado, mas tinha interesse de fazer uma faculdade. E era muito diferente com relação ao acesso ao ensino superior que nós temos hoje. Hoje em dia há uma variedade de possibilidades de você entrar pelo Enem, de você fazer um vestibular específico. Na minha época era meio que uma maratona. Você fazer vários vestibulares em várias universidades e era bem difícil. Aí eu tinha essa oportunidade de fazer o curso em Bauru, que era de artes plásticas, e tinha uma prova de habilidades práticas, né? Que vale muitos pontos. Até esse é um ponto importante, gente, que apesar de estudar arte, eu vejo que muitas pessoas pensam na arte como uma coisa extremamente elitista. E é extremamente elitista. Porque para você entrar numa faculdade, seja a licenciatura, seja um bacharelado em música, em artes plásticas, você já tem uma pré-seleção enorme. Por exemplo, eu estudei na Unesp de Bauru. A minha prova de habilidades, eu já tinha que saber desenhar. A prova de habilidades tinha um peso 3 em relação às outras provas. Então, obviamente, se eu fosse bem naquela área, naquela prova, eu teria uma nota que compensaria talvez outras questões. Mas, por exemplo, na música. É claro que nas artes plásticas eu posso usar ferramentas muito baratas. Papel, lápis, a borracha. Agora, na música, não. Então, quando você tenta entrar num curso de música, o corte é muito alto, é muito elevado. E por isso que eu acho que essas universidades dessas áreas específicas são extremamente elitistas. Você já tem que ter feito aula de música, você tem que ter um instrumento. Então, a coisa do corte já na base é muito grande. Bom, mas aí eu fiz o vestibular e até fui escondida do meu pai fazer a prova de habilidades, porque ele não queria que eu fosse embora e a prova tinha que ser na universidade. E era um pouco longe. Então, foi interessante, assim, uma primeira aventura da minha vida que compensou muito, porque eu saí da formatura do meu ensino médio e fui fazer a prova. Peguei o ônibus e fui fazer a prova em Bauru e voltei no mesmo dia. E compensou.
Mas assim que saiu o resultado, foi uma coisa assim, uma maravilha, uma felicidade plena. E em 2001 eu comecei. Então eu fiz, na época se chamava Educação Artística. Era licenciatura em Educação Artística e habilitação em Artes Plásticas. Então eu fiz várias disciplinas pensando no mundo visual, principalmente. Escultura, pintura, desenho, fotografia. E um pouquinho só de música e artes cênicas, mas mais voltado para as artes plásticas. Aí, a história é longa, porque a idade pesa na gente, a história fica longa. A minha universidade ficou em greve, então em janeiro de 2005 eu ainda estava terminando, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa escola que chama Fundação Bradesco, que fica no... Especificamente, a escola que eu ia era no Pantanal. Meus colegas queridos não quiseram, não se arriscaram a ir fazer essa prova e essa entrevista, e eu não tinha absolutamente nada a perder, não tinha emprego, estava quase me formando, falei, vou. Fui, encarei um ônibus aí, sei lá, de 18 horas, cheguei, fiz a prova, eu nunca dormi numa noite tão escura quanto aquela na minha vida, porque era mesmo no Pantanal, numa fazenda, em colégio interno. Terminei, falei, nunca mais volto aqui. Fui embora. Aí tava na faculdade, me ligaram falando que tinham me escolhido. Eu falei, eu vou. E fui. Que foi uma experiência também, assim, difícil, mas importante. Porque é uma estrutura como se fosse uma mini cidade. Então, os alunos moram lá. E os professores, toda a equipe da escola mora também na instituição. E a cidade mais próxima fica a uns 40 quilômetros. Então foi uma imersão. O que era bom nisso tudo? Não gastava com nada. Tinha meu salário quase inteiro, porque eu não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz, não pagava nada. Eu tinha uma casa que a instituição oferecia. Mas não durou assim muito tempo, porque foi muito difícil mesmo. Então eu fiquei lá cerca de 2 anos. E aí depois, com esse dinheirinho que eu guardei, eu fui para Portugal. E lá eu entrei no mestrado. Fiz o mestrado, depois entrei no doutorado, fiz o doutorado, passei no concurso aqui, ainda estava fazendo doutorado, me afastei, então a história é longa. E voltei em 2019. E estamos aqui até hoje. Na época que você começou a fazer a faculdade, você entrou na licenciatura, né? Artes plásticas? Sim. Você já pensava em dar aula? Então, aí eu interrompi essa parte, né? Nesse momento eu já comecei assim, pensar, eu acho que o caminho vai ser a educação. Só que a diferença é que ali o tema central era a arte, que era algo que me interessava mais do que, por exemplo, a alfabetização do magistério. Então isso despertou em mim uma vontade de... Já tinha tido uma experiência no estágio, mas aí agora foi sob uma nova perspectiva. Então aí começou a vir essa vontade e também assim, querendo ou não, é uma atividade profissional que precisa, né? As pessoas, o país precisa de professores. Então a ideia de ter uma profissão ligada à educação foi assim, crescendo. No seu doutorado, quais foram os principais tópicos ou áreas de pesquisa que você focou, explorou, sabe? Olha, o doutorado, de certa forma, teve uma continuidade com relação ao mestrado. No mestrado eu estudei uma viagem do século XVIII que os portugueses fizeram no Brasil. Se chama Viagem Filosófica. E essa viagem, ela permaneceu sendo o foco da minha pesquisa, da minha tese de doutorado. No mestrado eu elaborei e pesquisei mais sobre as diversas ilustrações das mais diversas áreas. Então, por exemplo, cartografia, zoologia, botânica, das pessoas também, principalmente indígenas. Então eu estudei essas diversas representações visuais, os desenhos. E eu me interessei muito pelo desenho da botânica e foi o meu foco principal no doutorado. E tem também um motivo da escolha da viagem filosófica. Eu estudei na Universidade de Coimbra e eu queria muito que fosse um tema que tivesse relação com a universidade, com o Brasil e com algo que eu gosto muito, que é o desenho. Então, na minha pesquisa inicial, em busca assim, o que poderia representar essas 3 coisas principais?
eu encontrei essa viagem. O que ela tem a ver com a Universidade de Coimbra? O líder dessa expedição, que foi o Alexandre Rodrigues Ferreira, ele estudou em Coimbra. Então ele foi formado dentro dos princípios naturalistas em Coimbra. E ele era brasileiro. Então a coisa começou a se desenhar, sabe? Quando parece que você descobre uma coisa que vai fazer sentido pra você. E a ideia de estudar desenhos pra mim também foi muito bom, porque foi algo que eu sempre gostei de fazer. Eu acho que é a área que eu mais gosto das artes plásticas. E aí foi nesse sentido. Nas pesquisas, conforme eu ia aprofundando, eu ia percebendo o quanto que a parte botânica da viagem, a ilustração científica botânica, foi a área que os desenhistas tiveram mais formação, que eles foram mais preparados, que os desenhos atendiam mais os critérios científicos, por exemplo, de reconhecimento das plantas, porque esse era o objetivo. Era identificar plantas, reconhecer e, eventualmente, usá-las em várias coisas. Medicamentos, alimentação, enfim. É um momento de grande expansão científica, então a viagem filosófica tinha esse objetivo. E aí foi o caminho que eu resolvi trilhar no doutorado. E nesse sentido, eu também encontrei uma série de identificações desses desenhos feitos pelos portugueses e que, de certa forma, foram roubados por outros países e outras pessoas, que se apropriaram desses desenhos, fazendo uma associação como se eles tivessem feito esses desenhos. E no desenho, o desenho tem tipo uma alma. Todo desenho tem uma identidade. Por mais realista que seja, tem uma identidade. Então, na parte que eu tinha que encontrar algo inédito, né, no doutorado, que é um dos critérios, era justamente mostrar essa relação entre essas descobertas e esses registros dos portugueses e o quanto isso, em alguns momentos, foi foi apropriado de outros povos. Basicamente é isso. Não sei se consegui responder tudo, porque... Foi uma boa resposta. Muita coisa. Acho que vai ter mais uma oportunidade para você falar do doutorado no próximo. Como é que você promove a criatividade e a expressão individual dos seus alunos? Meu Deus do céu. Você sabe responder? Difícil. Muito difícil, não é? Eu acho que, assim, primeiro, muita observação. E muita frustração também. Porque conseguir chegar no aluno e perceber as individualidades e a criatividade de cada um é muito difícil. Uns são mais abertos, outros menos. Outros já se mostram totalmente. E esse se mostrar facilita, né? A leitura e a promoção dessa criatividade. Mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, que é o trabalho que eu acredito na educação, que é de formiguinha, que é diário, que é minuto a minuto, que é você olhar e você perceber, é você se importar, você perguntar como tá. Vai muito além do conteúdo, eu acho. E é claro que existem assuntos específicos, né, técnicos, por exemplo, um trabalho que envolva criatividade. É claro que aí eu tô falando de algo focado ou voltado com um determinado objetivo. Mas quando você se aproxima da turma e percebe essas individualidades, aí eu acho que quando chega nessa etapa de explorar a criatividade, é mais fácil, porque eu consigo perceber o que cada um tem de potencial e falar, e tal coisa, e isso, que eu acho que vai combinar mais com cada um. Então, eu acho que é sempre um trabalho de observação, diário, de aproximação, de interesse. Uhum. E pensar assim, que o aluno é o protagonista. E por que eu falei de frustração? Porque muitas vezes a gente pensa e fala, podia ter feito mais, podia ter feito melhor, podia ter feito diferente. Só que quem eu sou hoje faz parte de um processo. Então, por exemplo, a professora que entrou em 2013 aqui é muito diferente de quem eu sou agora. E eu precisei fazer muitas coisas que eu achei que não deram certo para ir tentando arrumar. Só que eu também tenho um monte de problemas porque as nossas gerações estão cada vez mais distantes. Uhum. Esse distanciamento também faz com que a nossa comunicação seja mais difícil. Uhum. Então, assim, ser professor é desafio, é o tempo inteiro o inesperado. Ao mesmo tempo, não temos tédio. Não há tédio na educação. Então, acho que é isso. É uma teia de várias coisas combinadas.
esse distanciamento eu imagino que deve ter aumentado ainda mais, né, com a pandemia também. Muito. Muito, porque eu acho que os alunos voltaram diferente e nós também voltamos diferente, por muitos motivos. Acho que foi traumático para vocês, enquanto alunos, que passaram um momento, assim, crucial da vida, de jovem, de descoberta, na maioria do tempo, dentro de casa. Se não foi estritamente dentro de casa, não foi dentro da relação da escola, com os colegas em sala de aula. Então, mesmo que em determinados momentos a gente pudesse sair, conversar, mas a instituição educacional, né, a escola em si, proporciona coisas que outro lugar não proporciona. Então, eu acho que isso fez muita falta nas nossas relações. Um lado, assim, mais... Não sei se pode ser dito bom, mas eu acho que eu voltei mais... muito mais tolerante e amistosa, pelo menos com os alunos. Tá. A pergunta tem duas em uma aqui e uma acho que você já respondeu. Como surgiu a oportunidade de estudar fora? Você já respondeu, foi com o seu período lá no Pantanal, né? E a segunda era o que você traz de ensinamento desse período fora do Brasil. Nossa, é difícil de escrever. Aqui a gente poderia falar algumas horas seguidas, porque ainda mais eu que estudo arte e que vejo a arte tão ligada às nossas origens, à nossa identidade. Como muitos artistas, não que eu seja, porque eu não sou, mas como muitas pessoas, e artistas também, que muitas vezes precisam sair de onde estão para perceber e se identificar e se reconhecer, eu fiz demais esse processo. Ao sair que eu vi o quanto que aqui tinha qualidades e defeitos. O Brasil é cheio dessa loucura que é. Então, realmente é uma loucura isso aqui. Agora, o fato de você estar distante faz, ao mesmo tempo, ter essa noção melhor, mais concreta de quem você é, mas também abre um mundo de possibilidades. Outra coisa também, essa coisa da tolerância, né? Ao perceber que como as coisas são culturais, o quanto que, na verdade, praticamente tudo que a gente faz tem a ver com constância, com uma ação que se passa de um para o outro e que aquilo se normaliza ou não. Como eu estava dizendo sobre as culturas, sobre a ida para fora e o pensar para dentro, certo? Quanto que as coisas são culturais e a gente só se dá conta quando a gente vai embora. Verdade. E percebe assim, cara, isso é tão normal. Eu estava dizendo sobre esse ato maravilhoso de gripe, que é você chupar o nariz. Pra gente é comum, não é? Vamos falar a verdade? As pessoas estão gripadas, estão lá dando uma chupadinha, fazendo assim com o nariz, ou um renite, uma coisa assim. Gente, em Portugal, simplesmente isso não existe. Se você der uma chupada no nariz, vem 5 pessoas com lenço e te oferece. Porque você tem que suar o nariz. É obrigado. Então você tá comendo, você tá num jantar, você tá num restaurante, as pessoas estão suando o nariz. Estão lá fazendo barulhos altos. E isso é normal. O anormal é ficar com aquele negócio ali dentro de você. Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, parece uma coisa banal, e é banal. Mas quando que você se dá conta disso? Quando você simplesmente tá num outro lugar e percebe que uma coisa assim, um detalhe, uma coisa boba, na verdade tem leituras totalmente diferentes. E eu penso assim, gente, faz muito mais sentido você suar o nariz. Porque você vai ficar com aquele negócio ali, é melhor suar o nariz. Mas aí, quando você sua o nariz na frente dos outros aqui e faz um barulhão, as pessoas acham um absurdo. Ficam indignadas. Sim, aqui é falta de educação às vezes. Exato, imagina que você tá jantando com uma pessoa num restaurante e faz isso, as pessoas vão ficar chocadas, vão falar, essa daí não tem nenhum pingo de educação. E lá ao contrário. Mas isso é só um negocinho ilustrativo. Você tinha perguntado de desafios fora ou de coisas boas também? O quê? Sobre ir embora? Sobre ir embora? Sobre fazer o doutorado? Não, se você quiser falar. Muitos desafios, muitos mesmo. Principalmente nessa questão cultural. Nós estamos muito acostumados no Brasil a ter uma coisa assim, do cuidado às vezes. De uma atenção, de uma delicadeza às vezes. Não vamos pensar nas coisas como uma regra geral, não. Em Portugal, os portugueses são muito diferentes. Eles são objetivos,
secos. Então, por exemplo, você chega num lugar e fala assim, eu gostaria disso, tipo, vou comprar, sei lá, um pão, eu gostaria desse bolo aqui. Aí a pessoa vira e fala, você gostaria ou você quer? A gente escolhe as palavras. Eu ficaria muito ofendida, porque eu sou bem assim. No começo, você fica. E dói. Você fala, gente, por que a pessoa me tratou desse jeito? Tipo, tô no mercado e pergunto, onde fica tal coisa? Aí a pessoa, você não sabe? Fica ali. Não sei aonde. Então, há uma coisa assim, direta, que pra gente é chocante. E aí, dói no começo. Você fala, não, eu choro em casa porque as pessoas me tratam mal. Mas logo você se adapta. E aí, eu aprendi logo o que eu tinha que fazer, responder do mesmo jeito. Aí a pessoa falava assim, você não sabe onde que é, né? Eu não, senão eu não tava perguntando. Aí acabou, entendeu? Eu percebi que era essa troca direta de coisas e nunca mais vou usar o gostaria. Eu quero aquilo. Me dá aquilo. Por favor. O por favor é importante. É importante. Mas assim, amenidades, né? Mas isso vai a nível de educação, dentro da instituição. Tudo muito complexo, muito diferente. Então você vai aprender a viver de novo. Em todos os níveis. A resolver problemas diários. A levar patadas diárias. Porque a gente enxerga como patada. Mas pra eles estão só vivendo e existindo. Só tá tudo normal. Então, o aspecto muito favorável é segurança. Meu Deus, isso é um sonho. É viver sem medo. É você, por exemplo, eu mulher, não que seja perfeito, gente, nunca pense num negócio como uma coisa utópica, não. Mas na maioria das vezes, na maior parte do tempo, há uma sensação de segurança muito grande. De ir e vir, de pegar ônibus, de voltar sozinho, enfim, que é incrível de sentir. Então, dá pra destacar algumas coisas nesse sentido. Pra mim, que estudo arte, também foi uma grande oportunidade. Porque eu tinha acesso a coisas que eu só via em livro. Muito próximas, né? Aos países muito próximos. Então, também foi uma grande oportunidade. Você sentiu alguma diferença em questão de valorização da arte do Brasil e diferença lá em Portugal? Porque assim, aqui no Brasil eu sinto que as pessoas costumam desvalorizar bastante, né? Uhum. E aí fica aquela coisa, você vai passar fome se você quiser ser artista, enfim. Total diferença. Lá é muito valorizado? Assim, é da água pro vinho. Primeiro que eu fiz um curso que se chama História da Arte, e lá eu tenho uma licenciatura em História da Arte. Então, já começa por aí. Aqui no Brasil, eu acho que há pouco tempo surgiu um mestrado específico em História da Arte. Então, eu tenho as áreas de arte separadas. Lá, eu levo a sério isso, a continuidade dos estudos. Então, a pessoa faz licenciatura, faz mestrado, faz doutorado, por exemplo, em História da Arte, tem acesso a museus. Não é só uma questão de ensino. Então, eu posso trabalhar no museu, eu posso trabalhar com um arquivo artístico, com preservação. É claro que tem cursos específicos, mas eu tenho um outro nível de preocupação e de cuidado com a arte. E tem a ver com a nossa história. Essa preocupação com a arte ou essa falta de preocupação tem a ver com vários motivos e várias decisões que nós tivemos aqui. No primeiro momento, a arte vai estar muito restrita à elite. Então, quem estudava nas academias de arte não era qualquer pessoa. Depois, quando o ensino da arte vai para as escolas, muitas vezes ele vai ser colocado como um momento às vezes de brincadeira, de liberdade total, sem direcionamento. Não sei se vocês, na escola que vocês estudavam, era mais ou menos assim. Mas, por exemplo, quando eu estudava, eu tinha momentos em, vamos usar, sei lá, aquarela, vamos usar argila, vamos usar não sei o quê. Mas livre. Ou se não, na maioria dos casos desenho livre. Ou uma coisa também muito frequente aqui no Brasil, a aula de arte associada com as festas da escola,
com o Dia dos Pais, com a festa junina. E o professor ocupa esses espaços de certa forma, paralelos ao ensino. Não que isso não seja importante e legal. São coisas importantes, são interessantes e podem fazer parte. Mas a arte pode ser um componente por si só. Então, acho que é a nossa história, eu acho. E nós somos muito, muito jovens nesse sentido de se aproximar da arte, de estudar e de valorizar. O que a escola e a possibilidade da aula significa pra você? Ai, meu Deus, essa é muito fácil. Transformação. A escola me transformou. A educação me transformou. A educação me tirou de uma realidade e me colocou em outra. Então, eu tenho realmente uma coisa visceral com a educação. Com a possibilidade de transformar as pessoas em todos os níveis. Mas principalmente de transformar realidades. De trazer potencial, de trazer possibilidades, trazer escolha. Porque imagina que, além de tudo, você pode escolher. E eu acho que a educação vai nos conduzindo a isso. Então, assim, pra mim é muito fácil, porque muito fácil ter essa resposta. Porque é o que eu sou, entendeu? A gente tava conversando esses dias na sala dos professores. Cara, nós somos professores, a gente nunca saiu da escola. Porque a gente estudou desde sempre, se formou e voltou pra escola e trabalha na escola e vai ficar na escola. Tem que gostar muito de escola, né? Pra ficar aqui todo esse tempo. E o quanto que foi justamente isso que mudou tudo. Aí quando eu olho assim, vejo os alunos e vejo esse caminhar e no ensino médio é muito legal isso. Porque dá pra ver a transformação, por menor que seja, mas dá pra ver do primeiro ano pro terceiro. E depois vocês saem aí pro mundo e fazem coisas incríveis e a gente fica tudo feliz aqui, vendo, sabe? Então, pra mim, educação é transformação, é possibilidade. Eu acredito muito nisso. Ó, indo pra pergunta do povo. Pergunta do povo! A gente vai começar com... deixa eu ver aqui. Tá. São 2 perguntas do Heitor. Você lembra do Heitor da nossa sala? Claro! Heitor. Meu Deus. O que o Heitor vai perguntar? Tá. Ó, quais conselhos você daria a um estudante que deseja seguir no mundo das artes? Meu sabe? Deus, o conselho. Difícil, hein? O Heitor me pegou agora. Porque eu acredito muito, mas eu sei a resistência que principalmente as famílias têm com relação a isso, né? Eu acho que tudo vai depender dessa relação também que tem em casa, né? De apoiar ou não. Quando você tem apoio independente do que for, é muito mais fácil, porque simplesmente você fala, olha, eu quero seguir esse mundo, me apoie, me deseje tudo de melhor. E eu acho que aí é mais fácil. Agora, quando não tem esse apoio, eu penso que as coisas podem ser também, a rota pode ser alterada ao longo da vida. Às vezes a gente pode também, não estou sugerindo que façam isso, mas eu acho que às vezes a gente altera a rota. Às vezes eu posso fazer uma coisa que assim, eu não gosto tanto, mas talvez vai me dar a estrutura para depois fazer algo que eu gosto com essa estrutura. Então, essa diversidade de possibilidades pode ser uma coisa extremamente estratégica. Não sei se eu conseguiria fazer. Então, eu falo assim, pensando nas várias formas e nas várias famílias e decisões que as pessoas têm. Mas é possível, às vezes, mudar de rota. E eu conheço muita gente que fez isso. Que tem, por exemplo, uma graduação, que fez algo que não tinha tanta intimidade ou proximidade, mas aquilo permitiu que a pessoa, por exemplo, seja autossuficiente. E que depois vá para um caminho que queira mais. E às vezes, muitas vezes a gente fica no campo muito da ilusão do que a gente realmente gosta. E só se aproximando que você vai perceber se aquilo realmente é uma coisa só da minha imaginação ou se realmente eu quero viver com aquilo. Quero trabalhar com aquilo. Então, não te dou respostas diretas para nada, você tá vendo, né?
Passando pra próxima pergunta do Heitor aqui. Do Heitor também. Será que Heitor quer estudar arte? Acho que não. Qual arte você viu pessoalmente que mais te marcou? Ai, meu Deus do céu. Gente, qual? São tantas. Deixa eu pensar. Gente, eu vi a Guernica, do Picasso. E eu acho que ela é bem impactante. Porque é como se fosse um mural enorme. Uma parede toda. E por ser um artista também muito icônico, que é o Picasso, talvez seja a obra que trouxe mais impacto. Mas eu não sou muito chegada nessas coisas de... Por exemplo, se alguém me pergunta qual é o meu artista preferido, eu nunca vou saber responder. Qual movimento você mais gosta? Também não. Porque eu sempre gosto do que eu tô dando aula. Eu tento me jogar naquele e falar que aquele é o melhor, aquilo é incrível, aquilo é maravilhoso. E aí no seguinte, que fala mal do primeiro, eu faço a mesma coisa. Então é muito difícil escolher. Então eu vi obras muito incríveis, muito bonitas. Mas talvez essa seja uma, assim, interessante. Também eu vi uma também que eu achei impactante. Que foi a Nefertiti. Sabe aquela escultura? Acho que eu sei. Egípcia? É uma coisa espetacular. Talvez esteja antes da Guernica. É lindíssima, maravilhosa, é incrível, não sei nem quanto tempo tem. E tá totalmente preservada. Nossa, uma obra. Eu acho que essa talvez. A mais. Mais. Pergunta do povo. Sim, continuando na pergunta do povo aqui. É duas perguntas da mesma pessoa agora também. Uma dessas aqui você comentou sobre. É do Francisco, essa pergunta aqui. Lembra do Francisco, essa pergunta, você vê? Sim, senhor. Assim, vou começar pela pergunta que você já citou um pouquinho nessa resposta passada. Qual movimento artístico que você acha mais bonito? Bonito mesmo. Nossa, gente, não é o rococó. Eu posso mais dizer os que eu não gosto. Gente, é muito difícil escolher assim. Eu gosto de todos, porque eu acho que cada um tem um... Entendeu? Um negocinho. Então, talvez eu seja um pouco tendenciosa, as meninas da moda sabem disso. Com o dadaísmo. Com o Marcel Duchamp. Eu gosto muito do mictório. Porque acho que ele é uma revolução, uma coisa incrível que faz a gente pensar sobre tudo. Então o dadaísmo é engraçado porque é justamente a anti-arte, que o senhor também sabe. Porque nós tivemos aula sobre isso. Então eu tenho essa certa preferência, eu acho, com o dadaísmo. Mas é muito difícil. O que eu posso dizer é, não é o rococó. Não é o rococó, tá bom? Eu não gosto do rococó. Muito otimista, muito alegre, muito feliz. Não gosto. Tá. É bem a cara dele fazer uma pergunta dessa. Quais desafios e oportunidades você enxerga ao ensinar arte em um contexto educacional? Eu acho que eu já respondi algumas coisas, mas eu vou destacar algumas. Primeiro, os 2 desafios e os 2 lugares que normalmente a gente coloca a arte. Um, de pertencer à elite, e o outro, de ser uma coisa desvalorizada. Então, se eu tenho o foco nessas 2 coisas, e eu tento tirar a arte desses 2 lugares, primeiro, aproximar as pessoas, e segundo, mostrar o potencial, eu acho que eu já estou no lucro. Então, quando eu consigo chegar próximo disso, quando eu consigo despertar a curiosidade, muitas vezes eu não consigo nada, não sai do lugar, porque fica aquela coisa repetitiva, patinando. Mas quando eu percebo assim que o aluno traz uma referência, um exemplo, lembra de alguma coisa que viu, faz associações, já estou no lucro, já estou feliz. Quando ele se sente assim impelido a questionar algo, perceber e se apropriar e falar, mas será que é isso mesmo? Isso já é muito, muito legal, muito desafiador, é uma coisa que se consegue na educação. Então, trazer essas 2 coisas. Esse distanciamento, não,
por conta de não valorizar, e outro de que, isso não faz parte do meu mundo, eu vou num museu e eu não vou conseguir fazer nenhuma leitura, ou a arte só tá no museu. Então, quando eu consigo ver essas coisas, acho que eu dou feliz. Ajuda a desenvolver algum tipo de senso crítico na pessoa, Com né? certeza. Com certeza. Que extrapola a arte propriamente dita, né? Que traz uma leitura de mundo. Sim. Que eu acho que esse também é um grande objetivo. Qual era seu sonho quando você era criança? É verdade, esqueci de falar um pouquinho que foi a pessoa. Foi o Henry da minha sala, sabe? Ai, fofinho. Qual era seu sonho quando criança e você conseguiu realizar seu sonho? Nossa, essa é bem pessoal, né? Essa é. Porque essa eu posso responder de várias formas. Sim. E pode ser triste também, dependendo. Sim. Ai, gente. Vou pegar o R, viu? Porque qual parte que eu... O que eu respondo, né? Mas eu vou responder da forma mais filosófica, talvez. Que seja a mais sofrida, talvez. Meu sonho era não ter medo. Era. Porque eu vivi muito no ambiente de medo. De sentir medo de muitas coisas. E de ter preocupações que uma criança não deveria ter. O que acontece muito o tempo inteiro. E talvez por isso essa coisa minha visceral com a educação. Então, eu tinha sonho de não ter medo. Consegui? Não. Não consegui, mas estou no caminho. E já superei muitos medos na minha vida. Talvez ele esteja sempre aqui numa nuvem, me perseguindo. Sim, e aí eu fico no exercício o tempo inteiro de lembrar que não preciso mais dele para sobreviver. Porque o medo também nos faz várias coisas, nos protege. Sim, é necessário às vezes. Né? É necessário. Do mesmo jeito que a ansiedade é. A ansiedade não tem que ser demonizada totalmente. É claro que a nossa sociedade está totalmente ansiosa. Mas a ansiedade nos leva para muitos lugares. Faz a gente conquistar as coisas também. O problema é você pesar isso. É você conseguir, sabe, mesclar isso de uma forma saudável. Mas eu acho que o principal, então, é o medo. E eu estou no processo. Olha, foi bem filosófico isso aí. Foi, e eu acho que eu não falei nada que eu não poderia, então tá tudo bem. A próxima pergunta é da Ana Clara Modesto, do Terceiro de Moda. Meu Deus. É o terceiro? É o terceiro, né? Ah, tá. A pergunta é por que você escolheu artes plásticas? Essa acho que eu já falei um pouquinho também. Um pouquinho, né? Porque eu sempre desenhei, minha vida sempre foi desenhar. Eu tô contando umas coisas meio pesadas, né, assim, de reclusão. Mas, gente, o desenho era a minha fuga da realidade. Eu ficava ali. E assim, eu não preciso de ser rica pra desenhar. Eu preciso de um papel, uma folha e um lápis. Então, desenhar pra mim era uma válvula de escape. E eu sempre desenhei. Então, artes plásticas tem a ver com isso. Com essas possibilidades. Mas, gente, por incrível que pareça, eu gostava de matemática. E cheguei a pensar em fazer matemática. Aquele momento de decisão. Ainda bem que eu fui fazer artes plásticas. Mas cheguei, juro pra você. Gostava demais das exatas e da matemática. E aí eu fui por um caminho muito melhor, muito mais assertivo pra mim, né? Foi isso. Então acho que é uma coisa que vem desde a infância. E é engraçado porque nunca ninguém me incentivou a fazer. E isso é uma coisa que é inexplicável. E na maioria das pessoas que lidam com arte, tem isso. Tipo, eu não fui numa escola de arte pra ser estimulada. Não, vai, aprende, não sei o quê. Não, eu sempre gostei, não sei porquê, não sei qual motivo. E foi. Imagina, no universo alternativo, você aqui como professora de matemática. Meu Deus. Tá, passando pra próxima pergunta já. Quem fez a pergunta foi o José Lucas, do segundo, você vê? Certo. Ele perguntou qual foi a viagem que mais te marcou. Nossa Senhora. Essa também é muito difícil. Eu fiz umas partes de viagem. Umas viagens boas, assim, sabe? Mas... Ai, gente, sempre os clichês funcionam. Os clichês não são clichês à toa. Tipo, Paris. É um
negócio que não é à toa. É incrível o lugar. Pra mim que estudo arte é incrível, porque você anda pra todo lado e você vê coisas incríveis o tempo inteiro. E o que mais? Eu fiz uma viagem, eu ia fazer uma pesquisa em Madrid. Eu tava em Coimbra. E eu viajei sozinha. Isso foi interessante. Porque eu tava na Europa e eu tava sozinha pra fazer essa viagem. Tinha que fazer a pesquisa, tinha que me virar, não falava espanhol. E tinha que conseguir fazer a pesquisa. E aí eu fiz um trajeto. Aí eu saí de Coimbra e fui pra Santiago de Compostela. E fiquei lá, é uma cidade que só chove. E foi uma experiência muito, muito diferente, assim. Eu acho que vai entrar mais no universo da diferença, assim. De explorar a cidade segundo eu mesma. Só eu e a cidade e eu, o que eu vou fazer, o que eu vou comer. Às vezes sem falar uma única palavra. Só no portunhol, né? No portunhol ou em silêncio, né? Só visitando, porque quando você vai com alguém, você não para de matracar, né? Com a outra pessoa. Conversando. E de Santiago eu fui pra Madrid. E aí em Madrid eu fiquei mais tempo. Fiquei num hostel, que é muito comum lá. E fiquei num quarto com mais 8 pessoas. 8 chinesas, no caso. Que é óbvio que eu não tive nenhuma conversa com elas. Então essa experiência foi bem assim, interessante, digamos assim. Que eu consegui, me virei, voltei pra Coimbra, sobrevivi e falei, sou capaz. Nessa época você fala inglês, Ju? Não, sou muito ruim. Eu só uso muito o celular Sim. pra me ajudar. Muito mal. Faz sentido. Não tenho muitas habilidades linguísticas, não. Mas faço muitos gestos. Na mímica você manda bem, né? Mando. Me comunico gestualmente. Com fome. Muito mal, gente. Acho que hoje as ferramentas ajudam muita gente, né? Sim. Porque, tipo, você põe uma placa, você põe a câmera e ele traduz a placa. E aí isso ajuda muito. Ajuda muito. Tá. Acho que as 2 últimas perguntas agora vão ser perguntas que você quase respondeu, sabe? Mas assim, eu vou falar mais pra cá se quiser adicionar alguma coisa em cima. Se não tiver nada pra comentar também, tranquilo. Tá bom. Mas assim, a Beatriz Leão, do Terceiro de Moda. Aqui está sempre sorrindo. A Leão? Ela sorri bastante. Está sempre assim, né? Ela está sempre sorrindo. Ela perguntou por que você escolheu essa professora. Eu acho que vem em tudo que eu já falei anteriormente, acho que a profissão meio que me escolheu também, né? As circunstâncias foram favoráveis. Num primeiro momento lá no ensino médio, depois eu entrar na licenciatura e me tornar professora. Também entre as possibilidades, porque eu falei esse negócio de mudar a rota, porque eu tinha uma coisa muito fantasiosa com a arquitetura. E eu sabia que era muito difícil entrar em arquitetura na época. Muito, muito difícil. Eu não ia conseguir. E aí eu pensei muito, eu quero fazer faculdade ou eu vou tentar fazer arquitetura e vou ficar sem estudar. Eu quero entrar na faculdade. Também tinha prova prática. E é um curso muito mais caro, arquitetura. Então eu tinha essa ilusão sobre a arquitetura. E depois, ao fazer artes plásticas e com o passar do tempo vendo a profissão do arquiteto, eu falo, gente, ainda bem que eu não fiz arquitetura. Eu não ia ser feliz, como eu acho que eu me encontro mais na educação. Então, algumas coisas eu acho que foram escolhas e outras circunstâncias. E por isso que é legal experimentar as coisas, porque aí você vai descobrindo. Pode ser que eu chegasse num momento e falasse assim, eu vou ser professora e depois eu vou fazer arquitetura. Porque aí eu vou estar estável para fazer arquitetura. Hoje eu não quero. Eu não quero fazer arquitetura, não. Então tudo bem. Deixa a arquitetura pra lá. Pra que arquitetura? Não. Então é isso, não sei se eu respondi. Respondeu. Deu pra Eu pensei. sintetizar. Tá. A última pergunta, você praticamente já respondeu tudo que você tinha pra responder, eu acho. Que foi a Guzmão, sabe, a Vitória Guzmão, da Terceira de Moda também. Ela tinha perguntado por que você, qual foi a sua experiência do doutorado. Mas, você já falou bastante sobre isso. Assim, se você quiser falar, se você quiser mencionar mais coisa.
Eu posso falar de da parte talvez financeira do doutorado, que é um assunto que talvez possa interessar a quem tem vontade de estudar fora, né? Eu acho que vocês podem considerar que eu tinha uma condição de vida bem simples. E ir para Portugal, depois de ter trabalhado, me possibilitou ir dar uma estrutura no início. Mas a ideia de estar lá no doutorado era conseguir uma bolsa. E não foi nada fácil, mas eu consegui 2 bolsas nesse processo, durante o doutorado. E o que é também mais uma coisa assim que eu me sinto muito, muito feliz de ter conseguido. Porque é extremamente concorrido, porque é difícil. E no final de tudo isso, ter conseguido passar por isso e ter percebido que esse apoio financeiro também me ajudou, por exemplo, a conhecer muitos lugares lá. Então, é para dizer para quem sente vontade, sabe, de fazer algo assim, que as oportunidades também vão aparecendo e a gente tem que estar meio que preparado e tentar as coisas. Uma parte é por nós, né? É a gente se sentir, assim, motivado a fazer. E outra também é ficar atento. Minha orientadora me chamava de caçadora de bolsas. Porque todos os editais possíveis eu me candidatava. Todos. E assim, foram muitos nãos. Muitos, muitos, muitos até. É um dos dias mais felizes da minha vida. Quando eu recebi um e-mail, eu tava aqui, eu não tava lá. Eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha conseguido uma bolsa lá. Meu Deus, que felicidade. Porque aí era a bolsa e a passagem de ida e de volta. Então, foi tipo assim, o mundo se abriu pra mim. Eu tava pensando em desistir do doutorado, em não continuar. E foi isso que aconteceu. Aí eu consegui a bolsa e fui muito incrível. Incrível. Antes de fazer o doutorado, você tinha ficado naquela escola do Pantanal, né? Ainda existe esse tipo de projeto, tipo, dos professores e alunos morarem na instituição, Sim. que fica bem longe da cidade? Então, a Fundação Bradesco é uma rede de escolas. Então, tem no Brasil todo, eu acho, se não me engano, se é igual na época, eram 40 escolas. Mas dessas 40, só 2 são colégios internos. Ah, entendi. Uma é essa, que é no Pantanal, e a outra, se eu não me engano, é em Tocantins. E a ideia dessas escolas, todas elas são para a periferia, para pessoas que precisam de apoio. E aí a escola oferece tudo, uniforme, comida, material, tudo para o aluno. E nesse caso, em locais assim, que os alunos não conseguem estudar. Porque é longe, por exemplo, lá no Pantanal a gente tinha muitos alunos indígenas, muitos alunos da zona rural, e que moravam lá e só iam nas férias para casa. Então a ideia desses locais estratégicos tem a ver com isso. Por isso que um no Pantanal e outro em Tocantins. Mas a escola, a fundação existe. Que legal. Depois vocês podem até entrar no site e vão ver a rede de escolas. No Brasil todo tem. É uma oportunidade. Boa. Financeiramente E com o doutorado, você recebeu a bolsa, aí lá em Coimbra você não precisou trabalhar nem nada, ficou por conta só de estudar. Nessa época da bolsa, sim. Você ficou quanto tempo lá? Quantos anos estudando? É que eu fui e voltei algumas vezes. Por exemplo, quando eu tinha bolsa, eu ficava lá. E aí, às vezes, quando eu não tinha, eu vinha pra cá, nessa fase do doutorado. E depois também eu tava escrevendo a tese e tava já trabalhando aqui. Ah, sim. Aí eu consegui afastamento daqui e aí que eu terminei o doutorado. Ah, que legal. Eu tenho muita vontade de estudar em outro país. Mas Então você vai. É muito É complicado. só você querer. Vai acabar encerrando agora, assim, já foram todas as perguntas. Eu queria fazer esse programa um pouquinho mais curto, sabe, pra não atrapalhar também, sabe, porque você tem compromisso, enfim. Mas muito obrigado por vir aqui pra falar um pouquinho da sua vida. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algum recado? Não sei. Não, eu quero agradecer a oportunidade de ter conversado, de ter falado um pouquinho mais, porque eu acho que em sala de aula
às vezes não sobra tempo, né, para essas conversas. E a gente só tem esse contato e fica ali, dá aula e vai embora. E não sobra tempo pra gente se conhecer, às vezes vocês conhecerem a minha vida, como que eu cheguei aqui, o meu trajeto, né, tudo isso, tipo, faz parte de quem eu sou. E muito da forma que eu ajo tem a ver com isso, com a minha história, né. Por exemplo, Milena ficou sabendo de várias coisas que eu não sabia, de como eu sou, desse ser estranho que tem dentro de mim, bravo, reativo, que espero que ele fique adormecido. Mas que às vezes pode ser revelador, né? O negócio pode sair. Aí ela não vai se surpreender, ela vai falar, tá. Ou você pode abraçar essa Ju. Não, eu estou super abraçada com ela. Eu quero continuar assim, eu me sinto confortável, eu me sinto eu mesma assim. E eu já entendi que aquela outra pessoa, que também sou eu, ela não precisa mais. Ela pode descansar. De certa forma, ela é uma pessoa reativa, aquela coisa dos medos, né? Tem a ver com medo também. Sim. Tudo tá conectado. E assim, a gente vai passando um tempo, a gente que vai se conhecendo mais, né? A gente vai se entendendo, vai percebendo essas coisas. E vai se vendo. Tigas. Pode falar, Thiago. Eu super te apoio a fazer várias dessas entrevistas, chama um monte de gente, dá oportunidade também para as pessoas conhecerem, né? Cada um de nós, as nossas histórias, não só professores, mas tanta gente que dá pra gente, às vezes, se reconhecer no outro, pensar sobre si mesmo. Então, super apoio, agradeço e é isso. Certinho. Enfim, esse foi tecnicamente o primeiro de Frente com Tigas. Obrigado por assistir. Até. Tchau!